salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, mas também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a esse canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de darmos início ao nosso Evangelho, tem aqueles minutinhos de humilhação, que seria, primeiro, pedindo a você, já deixa o like agora, sinalzinho de positivo aí abaixo do vídeo, não deixa pro final, que tem muita gente que não assiste o vídeo até o final, então já deixa agora, tá? Que é importantíssimo pro YouTube entender que está sendo conteúdo relevante e possa distribuir para mais pessoas. Da mesma forma é inscrição, pessoal, quem nos acompanha, olha lá, falta pouquinho para chegar a 20 mil, cadinho só, 100, acho que é menos de 100 agora, então nos ajude a bater esses 20 mil inscritos, que já está chegando. Então se inscreva. Você se inscreveu no passado, confere se a inscrição está ativa, porque às vezes o YouTube retira a inscrição. Então faz esse favor para nós. Da mesma forma, você pode ajudar como? Compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Você pode estar nos ajudando a disseminar a palavra com um alcance maior. E tem um tal do sininho aí. Esse sininho aí, você clica nele, aciona ele, que toda a nossa movimentação do canal você vai ser informado. Só que, um adendo, tem uma pessoa que nos acompanha, que fez um relato para nós no comentário do YouTube, que ela ativou os sininhos, mas não está recebendo a notificação. Tem uma coisa, confere lá, quando você for colocar o sininho, tá escrito assim, todas e personalizadas. Coloca todas. Personalizadas, você tem que fazer os negócios lá para, né? Então é todas, ok? Toda a movimentação do canal você vai receber, tá certo? E comente, fique à vontade, o espaço é de vocês. Fale qualquer coisa, nos ajude, comente, o comentário dá engajamento. Então use esse espaço aí, sei lá, faz o que você quiser, mas comente, tá bom? E é isso. Se você vai realizar o Evangelho no lar aí na sua casa, não esquece antes de separar o copo, a garrafinha, o que você preferir, com água, para que ao final do Evangelho a espiritualidade fluidifique essa água, colocando ali o que você está precisando para o momento ou o que as pessoas que convivem com você estão precisando, né? É importante lembrar que você pode colocar um copo, uma garrafinha para cada pessoa em específico que convive aí com você, que aí vai ser direcionado essa fluidificação de acordo com o que cada um está precisando ali no momento, tá? E se você quiser enviar orações para alguém, você pode deixar anotado, se preferir aí nos comentários, mas aí nos comentários você só põe o nome da pessoa, tá? Então, se você quiser enviar orações para alguém, você pode deixar anotado no caderno aí nos comentários, onde você quiser também, o nome da pessoa. Se ela estiver encarnada, você vai deixar o nome e o endereço dela, e se estiver hospitalizada, você pode colocar o endereço do hospital. Agora, se ela já estiver desencarnada, você deixa o nome e a data do desencarne, tá bom? Aí nos comentários só o nome, deixa o endereço em off por questões de segurança. Agora, se for no seu caderninho, na sua agenda, você pode anotar, você pode, né, colocar coisas a mais aí, que aí não tem problema, vai ficar só no seu pessoal. Foi? Foi. Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que se encontra preparar o ambiente, para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre pela oportunidade de estarmos novamente nessa casa, reunidos para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir. E que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças. E que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males.
hoje e sempre. Para darmos início ao nosso evangelho, vamos fazer uma breve leitura de uma mensagem. E a mensagem de hoje ela foi retirada do livro Lições da Vida, e o irmão é José, psicografado por Carlos Bacelli. Tá? Esse Carlos Bacelli, para quem não conhece, acompanhou Chico Xavier por um grande período da vida dele. Tá bom? Não nos atrasemos na marcha que empreendemos à procura da felicidade, mas também não nos apressemos em excesso. Saibamos dimensionar os próprios passos, para que não tropeçamos nas pedras de nossas limitações. Há 2000 anos, Jesus espera que o homem aceite o evangelho no coração, mas nem no momento da cruz esteve ele de braços cruzados. Não nos esqueçamos de que ao poder transformador do tempo apenas se iguala ao poder transformador do trabalho. Irmão José, psicografado por Carlos Bacelli. Leitura do Evangelho hoje, mas ela está no capítulo 7, e nós vamos ler dos itens 3 até o item 6. Só que para a leitura não ficar muito extensa, a gente já fez um resumo previamente. Quando você tiver uma oportunidade, leia todos os itens, tá? Para uma melhor compreensão sua, porque às vezes, né, a compreensão pode ser diferente, depende aí do ponto de vista, depende do momento em que a gente está, cada um de nós, em qual frequência nós estamos, né, sintonizados. E o título é Todo aquele que se eleva será rebaixado. Todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. Estes ensinamentos estão de acordo com o princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que formulou com estas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois é deles o reino dos céus. O mesmo pensamento fundamental se encontra neste outro ensinamento, que aquele que quiser tornar-se o maior, seja vosso servidor, e também neste, todo aquele que se rebaixa será elevado, e todo aquele que se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem confirmar os ensinamentos, exemplificando-os e mostrando-nos que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra, e frequentemente são bem pequenos lá aqueles que foram os maiores e os mais poderosos na terra. Pessoal, esse tema do Evangelho, ele é extenso e ele vem com 3 passagens de Jesus, tá? Por isso que a gente fala para vocês lerem. Não vamos ler as passagens aqui, porque senão fica maçante, fica chato. Vamos direto ao assunto do tema, que está falando basicamente de humildade, tá? Só que não é aquela humildade que é passada como um verniz. Eu vou dar um exemplo. O político usa muito quando está pré-eleição, começa a visitar os lugares mais pobres, se faz de bom moço, se faz humilde. Não é essa humildade que o texto se refere. E também, quando a gente fala de humildade, não está associado à pobreza. Muita gente associa, confunde. A pessoa, tá vendo uma pessoa bem pobre, a pessoa humilde. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes uma pessoa pobre, o orgulho tá lá em cima. Não aceita ajuda, não aceita opinião. Então, a gente tem que ter o discernimento de saber que realmente é humildade. Prática do bem, relacionada sempre ao amor. Sem amor, não consigamos praticar a humildade. Prática do bem sem interesse também, né? Sem interesse. O que acontece? A humildade, ela esbarra em 2 chagas que atrapalham o nosso processo evolutivo aqui na Terra, que é o orgulho e o egoísmo. Essas 2 chagas,
atrapalha imensamente a prática da humildade e de sermos humildes. E o que temos que fazer? Primeiro, saber que estamos aqui para evoluir. E vamos errar muito. Mas o foco, praticar o bem, sem olhar a quem. E a prática do bem, igual a Vânia falou, não pode ser também para maquiar, para te maquiar, para os outros verem, imaginar que você é uma pessoa boa. A prática do bem tem que ser direta, para quem realmente precisa. E não estamos falando só de coisas materiais. Coisas materiais, nesse plano, é importantíssimo. Mas, às vezes um abraço, um ombro, você ouvir, é também a prática da humildade. E aí, voltando no que falei das 3 passagens de Jesus, não vamos ler, mas vamos passar rapidinho. A primeira, perguntou para Jesus quem entrará no reino dos céus, e ele pegou uma criança ali, dizendo que, não foi com essas palavras, mas que tem que se parecer com uma criança, não na idade, mas no modo de ser. Uma criança, ela é simples, ela não julga. Você pode ver, se leva uma criança no parque, ela vai brincar com outra criança, uma branca, uma preta, uma amarela, uma que está mais bem vestida, outra que está mais bem, ela não está nem aí. Ela não julga. O coração dela é limpo. E a criança também, ela está aberta ao aprendizado, diferente de nós, que muitas vezes alguém vem nos ensinar alguma coisa e a gente acha que sabe tudo. E aí a humildade nossa vai para a vala. A gente não quer nem saber. E a criança não. A criança está aberta para o aprendizado, está aberta para novas amizades. Então Jesus, quando fala, não guarda. Que briga, é igual daqui 5 minutos estão brincando de novo, eu nem lembro que brigaram. É igual cachorro. Você brigou com o cachorro, daqui a 1 minuto você mexeu com ele e já vem banando o rabo. Criança é igual. Então não tem o ódio ainda infestado no coração dela. Uma outra passagem também, a segunda, fala, mulher de Zebedeu, onde os filhos eram João Batista e Tiago, pediu que ele ficassem ao lado, sentado na mesa, um lado do lado direito, o lado esquerdo. Jesus também, com a calma de sempre, perguntou: será que eles estão prontos para tomar meu cálice? O cálice qual ele se refere aí é o sofrimento que Jesus passou posteriormente. E ele falou mais algumas coisas, mas ele quis dizer o quê? Não é porque você conhece pessoas, que você está inserido num grupo social melhor, que você tem que ter vantagem sobre os outros. Às vezes o seu grau evolutivo está muito aquém daquele o qual você olha e fala assim: nossa, mas não tem nada. Mas não, o grau evolutivo dele é acima. Então Jesus falou que não é ele que vai decidir quem vai estar ao lado de Deus Pai. Você tem que fazer por merecer. Não é porque eu conheço fulano ou conheço ciclano que eu vou trazer junto. Não. Você tem que fazer por onde? Trabalhar aqui. E a última passagem é bem resumido, só para vocês saberem e não ficar bastante. A última passagem acontece muito, né? Jesus foi convidado para uma bolda, uma festa. E aí ele viu que as pessoas já estavam procurando os melhores lugares. Normalmente é igual acontece em casamento, né? A gente procura sempre um lugar mais perto da cozinha, né? As mesas, com certeza. Você já fez isso também. Na hora que a comida sair, você já pegar. E aí Jesus fala: nunca se sente no melhor lugar. Sente nos últimos. Por quê?
Porque às vezes o anfitrião da festa não vê você como a pessoa principal, vai ver outra e vai pedir para você se levantar. E aí a vergonha fica como? Então, seja humilde para se colocar no seu lugar. Vê você onde você está na fila do pão. Não é melhor você sentar no último lugar e o anfitrião da festa vem e fala assim: meu amigo, vem aqui, seu lugar é aqui, ó, na primeira fileira, do que você sentar na primeira fileira e a pessoa fala assim: meu amigo, aqui tem pessoas mais importantes, você tem que estar lá no fundo. Então, essas três passagens tá dando uma exemplificação da humildade para conosco, principal. Se a gente não tem humildade para conosco, a gente não consegue oferecer. Humildade para com o próximo. E a humildade para com Deus. A gente, nesse mundo, a gente está aqui para evoluir, mas às vezes a gente fica estacionado, estagnado ali por conta do nosso orgulho, da nossa prepotência. Muitas vezes a gente nem precisa ter muito dinheiro, a gente nem precisa estar bem financeiramente. Basta você estar um degrauzinho acima de alguém para nossa prepotência, para o nosso orgulho cantar, né? Se vangloriar, a gente achar que somos melhores que o outro. Ou se, às vezes nem estamos num degrau acima. Às vezes a gente está tão enraizado em nossas convicções, em nossas opiniões, que a gente não permite se analisar e às vezes perceber que a gente está errado diante de alguma posição, né? E achar que por conta disso, por conta dessa nossa opinião, que é soberana sobre as demais, a gente, né, nós somos melhores do que aquele que está ao nosso lado. Então tem uma frase que às vezes traduz bastante, né? Que o sonho de todo oprimido é um dia ser um opressor. Por quê? A gente não se contenta em estar naquela situação abaixo de alguém. Ninguém pode estar nem igual e nem acima de nós. A gente quer que as pessoas estejam abaixo de nós. E quando, nesse mundo material, que a gente permanece aqui, beleza, a gente pode achar que tá abafando, né? Ah, eu sou melhor que ele, eu tenho mais dinheiro que o fulano, eu tenho um cargo melhor, eu tenho uma posição acima daquele outro. Legal, aqui pode ser que você ache que você tem alguma vantagem. Porém, quando a gente desencarna, nada disso vai contar pontos lá no plano espiritual, no mundo espiritual. Nada disso. Tudo isso vai ficar aqui. Tudo isso que você acha que é uma grande riqueza, que é um grande poder que você tem, eu posso mandar, eu posso comprar o que eu quiser, vai ficar aqui. Você não vai levar nada. E lá do outro lado, você vai ser o pobre. O pobre de quê? O pobre de espírito, o pobre de empatia, o pobre de humildade. Porque você deu valor aqui nesse plano a coisas que não tem valor perante ao mundo espiritual. Agora aquele que estava numa outra posição, ou mesmo numa posição mais elevada, mas que olha para o próximo com empatia, não se achando melhor que ninguém, não achando que as suas opiniões devem se sobressair sobre os demais, né? Porque a gente vive numa sociedade, e nessa sociedade ninguém é igual a ninguém, e é isso que faz dela crescer, opiniões diferentes, e saber quando a outra opinião é melhor do que a minha e, de repente, essas opiniões se complementarem em benefício de todos, né? E aí eu posso ver que quando eu partir para o plano espiritual, lá eu vou ser o rico de espírito, o rico de empatia, né? E olhar para trás também e perceber que não só os bens materiais é que contam. Eu posso ter bens materiais? Posso, mas eu não posso deixar que esses bens materiais me seguem perante o próximo e achar que só eu sou o melhor, que eu sou o todo-poderoso, sou o rei. Não,
Todos nós somos iguais. Nós vamos estar em condições materiais diferentes, mas todos somos iguais. Todos nós, quando partimos deste plano, não levaremos bens materiais, não levaremos status, não levaremos cargos para os nossos túmulos e para a vida espiritual. Tudo isso vai ficar aqui. O que você vai levar é o que você conseguiu usar esses bens materiais em prol da sua evolução espiritual. O quanto de empatia você conseguiu com que evoluísse dentro de você, o quanto que você conseguiu com que o seu orgulho diminuísse, a sua avareza diminuísse, a sua inveja, e as benfeitorias, os sentimentos bons se sobressaíssem. É isso que nós vamos levar daqui. Então, todo aquele que se eleva demais, lá no plano espiritual, ele vai ser rebaixado. Porque a riqueza dele era uma riqueza material, era uma riqueza ali momentânea, era uma riqueza de sentimentos que não são legais, que não tem valor nenhum lá no plano espiritual. A gente tem que pensar o que nós estamos fazendo aqui com esses bens materiais, com essas virtudes que nós temos, se elas estão ali escondidinhas ou se a gente está trabalhando para que elas floresçam e cresçam cada dia mais, que é o que vai contar quando a gente partir desse plano. Pegando o que a Vânia falou, lembrei de uma historinha rápida. Um palestrante de uma casa espírita, que já palestrava há muitos e muitos anos, toda semana estava lá e nas últimas fileiras vinha um senhor. Frequentava a casa espírita, assíduo, toda palestra estava lá. Passado alguns anos, o senhor passou a não vir. Ninguém conhecia o senhor, ele sentava lá na última, ouvia, acabava e ia embora. Depois também de um tempo, esse palestrante veio a desencarnar. Quando chegou no plano espiritual, o palestrante se surpreendeu porque viu esse senhor lá. Só que esse senhor estava num grau acima, Ele era o bambambam lá no plano espiritual. E ele, vamos dizer, o chão da fábrica, ficou indignado. Falou assim, mas peraí, como eu, palestrante de anos e anos numa casa espírita, eu tô aqui assim, nessa situação, e aquele senhor que ia lá só ouvia a palestra. Um espírito evoluído chegou para ele e falou: enquanto você só falava, aquele senhor estava fazendo. Aí é o X da questão. Não adianta a gente só saber o que é bom para nós, o que é bom para o próximo, o que é bom para nossa reforma íntima, o que precisamos fazer para galgar degraus aí no nosso grau evolutivo. Saber, acredito que quem acompanha o espiritismo, quem nos acompanha, quem frequenta uma casa espírita, ou quem frequenta uma igreja católica, quem frequenta um culto, e assim por diante, saiba o que fazer. Mas quantos de nós botam em prática? Quantos de nós, uma parte do que a gente aprende, a gente consegue exercer? Difícil, muito difícil. Mas estamos aqui para trabalhar, para tentar evoluir. E sabe, quando chega o final do ano, que normalmente tem lá em alguns canais aí, que é retrospectiva, não deixa para fazer no final do ano. Faz a retrospectiva do seu dia, todo final de dia. Trabalhe isso. Chega no final do dia, antes de dormir, antes de orar, faz uma retrospectiva. Vê o que você fez de bom e o que você não fez de tão bom assim. O que você poderia ter feito melhor, o que poderia não ter feito, o que poderia ter falado, o que poderia não ter falado. Começa a exercer isso aí, que vai te ajudar a você desenvolver
as suas virtudes morais. E desenvolvendo as nossas virtudes morais, a gente começa a deixar de lado o orgulho, o egoísmo, todas essas chagas que estão intrínsecas em cada um de nós, que estamos num grau evolutivo muito abaixo ainda. Todos nós aqui estamos encarnados no segundo mundo, o mundo primitivo, e o segundo é o nosso, de provas e expiações. Então a gente está muito aquém ainda. Mas você vai querer ficar por aqui? Eu não quero. Eu acho que também não quer. Então a gente trabalha. Não estamos dizendo aqui que nós somos os bambambãs. Erramos muito, diariamente. Mas a diferença de nós, e quero acreditar que de você também, para outros, é que a gente sabe que errou e tenta acertar. Então, trabalhe isso, trabalhe a sua humildade, a humildade vinda do coração, que é um grande salto aí para você entrar no reino dos céus de cabeça erguida. E a hora que chegar lá, pessoal, bater palma para você, que pelo menos você tentou fazer. Sabe qual é o nosso problema? A gente interpreta errado as orientações que são dadas na igreja, né? Lá no centro espírita, no culto. Por quê? A gente entende que a gente tem que se preocupar com o outro, né? Mas a gente se preocupa o quê? Se o outro tá melhor de vida, se o outro tá ganhando mais que eu, se o outro tá falando de mim. Isso a gente tá se incluindo também, né? Então a gente se preocupa com o outro, mas em que status esse outro tá? Ele tá melhor que eu? Se ele tá melhor que eu, não, então não pode. A gente se preocupa neste sentido. Então, neste sentido, a gente tem que começar a olhar mais para o nosso próprio umbigo. Mas não no próprio umbigo de egocentrismo. Olhar para o nosso próprio umbigo a fim de cuidar mais da nossa vida, mais das nossas virtudes, vou até mexer nisso, mais das nossas virtudes a serem melhoradas. Olhar mais para o nosso orgulho e tentar diminuí-lo. Olhar mais para a nossa inveja e tentar diminuí-la, né? E não se preocupar tanto com o outro que ele não pode estar melhor que eu. Ou preocupar com o que ele está pensando de mim. Meu filho, nós aqui, segue sua vida, faz o seu, faz a sua lição de casa. Deixa que o outro, Deus toma conta. Assim como ele está tomando de você. Tente se melhorar e não tentar melhorar o outro, porque o outro só vai mudar se ele quiser. Mas você pode mudar a você mesmo. Então, olhe mais para o seu próprio umbigo, a fim de, né? Ou eu vou olhar mais para o meu, a fim de melhorar essas questões que não são legais, que não estão resolvidas dentro de mim, para que as minhas virtudes possam, sim, crescer, se sobressair e, quando, se Deus quiser, daqui muito tempo ainda, eu partir para o plano espiritual, essas virtudes sejam a minha riqueza que eu vou levar para lá e que se sobressaia, né, perante os demais, que aí sim lá essa riqueza vai contar. Quer ver um exemplo para concluir? Pode ser que não aconteceu com você, mas se você colocar isso na sua cabeça, você vai entender. Você acabou de comprar um carro. Comprou um carrinho, tá feliz da vida, meu carro novo, na garagem. Por coincidência, no dia seguinte, seu vizinho aparece com um carro melhor, mais caro. Acabou sua felicidade. Acabou. Você está preocupado com o próximo, com o outro que compra um carro. Você está deixando a sua felicidade se apagar conta de terceiros. Então, o que a Vânia falou. Se preocupe com você na hora que tem que se preocupar. Se preocupe também com as pessoas do seu círculo social, importantíssimo, que elas vão te ajudar a evoluir. Também se preocupe com aquele que talvez você nem conheça, mas se entrou no seu caminho foi por algum motivo. Tudo acontece por um motivo. Mas se preocupe não por ele estar melhor que você, né? Mas se preocupar em analisar toda a situação para que você possa tirar uma lição e crescer moralmente, espiritualmente diante daquilo.
É isso. É um texto que daria para ficar falando por muito tempo. Vários exemplos. Vários exemplos. A gente fala, leia o Evangelho, importantíssimo. Essas passagens que eu fiz um breve resumo, ela está não só no Evangelho, mas também está na Bíblia. Tá? Essas passagens de Jesus, ele pegava situações aí do dia a dia, situações que acontecia e conseguia transformar em missões para que tanto aquele, o rico, quanto o pobre, aquele que tem um entendimento maior ou menor, conseguisse entender a situação. Tá bom? Jesus podia escrever umas fábulas, né? Porque ele tá ali. Ele escreveu umas parábolas, né? Acho que alguém se inspirou nas parábolas para fazer as fábulas. Provavelmente. Por isso que falam, né? O Evangelho é o livro mais atual que já foi. O Evangelho, a Bíblia, né, já foi escrita há quantos anos? Mas parece que ele é atualizado todo dia. Você vai ler, parece ter coisa aí do dia a dia. Basta a gente estar aberto para receber essas mensagens, essas lições morais e espirituais. Sim. E eu espero que também você esteja aberto a receber a mensagem do Roberto. E ele bate cartão todo o nosso evangelho e manda uma mensagem normalmente referente ao tema. E não deixou de mandar. Mensagem do Espírito, Roberto. Todos somos filhos de Deus. O que nos faz diferente são as virtudes que desenvolvemos. Uma das virtudes mais importantes é a humildade. Sentimento esse contrário ao orgulho, o qual está diretamente ligado aos desígnios de Deus. Com humildade, você não demonstra saber mais e tem o discernimento de auxiliar sem que o outro se sinta humilhado. O X da questão é: todo aquele que utilizar o mal como uma muleta, mais cedo ou mais tarde será levado a rever suas atitudes. Entenda que os grandes no mundo dos espíritos são os que foram pequenos na terra, e aqueles que frequentemente são bem pequenos foram grandes e poderosos na orbe terrena. Sendo assim, a humildade vai levar você a conquistar um bom lugar no plano espiritual ou em qualquer lugar do universo. Mensagem do Espírito Roberto. Então, como também diz aí um trechinho, né? Todo aquele que se eleva será rebaixado. E todo aquele que é rebaixado, uma hora será elevado. É isso? Então vamos entrar em oração final. Você aí coloque seus pensamentos, aquilo que você acha que é bom para você nas suas orações, ok? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. Pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos e ilumine o caminho por onde há de percorrermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Não falei para a espiritualidade frutificar a água, mas acredito que já esteja sido feita tanto a nossa quanto a sua aí do outro lado. É isso. Vamos ficando por aqui. Eu lembrei agora, acho que o próximo domingo é Páscoa, não é? Então, uma feliz Páscoa. Cuidado com os exageros,
Lembra-se que você tem que tomar conta dessa veste que lhe foi emprestada. Lembre-se do verdadeiro sentido da Páscoa, que não são só ovinhos de chocolate. Não, o sentido da Páscoa não é o coelhinho da Páscoa. Lembre-se disso, tá? E lembre-se também de dar o like, de se inscrever. Falta só um pouquinho. Quem sabe no próximo vídeo a gente já vem com a notícia que batemos 20 mil inscritos. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe aí. Pega aquela pessoa que você sabe que não é humilde. Manda pra ela, como uma indireta. Deixa. Promove a discórdia, não tem problema. Talvez você promovendo a discórdia, você vai fazer com que aquela pessoa evolua. A gente promove discórdia por causa de política, né? Por que não? Por causa de político A, político B. Então joga isso aí nos seus grupos do WhatsApp, nas suas redes sociais. Política e futebol, né? Política e futebol. Nos visite nas nossas redes sociais também. Instagram, Facebook, TikTok. A gente também coloca ali, a gente posta ensinamentos espíritas praticamente o dia inteiro aí, tá bom? O sininho, não esqueça. E comente. Comente aí, fique à vontade. O espaço é de vocês, tá bom? Nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar. Trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana abençoada para todos vocês, que não falte amor, alegria, fé e gratidão. Um grande abraço, um grande beijo e até semana que vem. Até breve, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.